e com as bênçãos do nosso Pai Oxalá, a gente possa abrir e prosseguir esse estudo no dia de hoje. Eu gostaria de começar falando um texto que eu escrevi essa semana sobre o meio ambiente, e eu gostaria que todos escutassem assim de coração aberto para conseguir refletir um pouco sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Você assume sua parcela de responsabilidade perante o que está acontecendo com a Terra? Não adianta o choro se não há mudança. Não adianta a indignação se ainda continua comprando de quem só destrói. Ver animais silvestres queimados te causa ânsia, mas o abate exacerbado das suas carnes não. Uma mãe que acolhe outro animal sem ser da sua espécie te comove, mas cadê os bezerros que foram tirados de suas mães? O clamor pela chuva é quase em vão se não há árvores e nem vegetação. Que tanto você está disposto a mudar? O mundo não gira ao redor do seu umbigo. É preciso cuidar da mãe. Mas em uma sociedade patriarcal, rebaixada, a mãe está por homens gananciosos, com tamanho ego que o dinheiro já cegou. E você, está olhando ou enxergando? Expanda a consciência. Pense no coletivo, ou a continuação é a decadência. Ou muda ou morre, porque a mãe está acordada, remexendo, expurgando, jorrando lágrimas de dor e de sangue. E nós aguentaremos isso até que ponto? Saia da bolha. A realidade é nua, crua e dura. Sem a natureza, não tem vida. Então, esse foi um texto, um dos textos que eu escrevi durante esse processo que a gente está vivenciando e que eu acho que é muito pertinente esse tema que a gente vai falar hoje aqui, que é o meio ambiente. E antes de eu começar nos slides, né, eu adentrando a nossa realidade, né, numa comunidade de terreiro, de povos de terreiro, que cultuamos orixás. O que é que a gente está fazendo? O que cada um faz? Isso, eu falo isso, mas eu me questiono diariamente. O que é que eu faço para melhorar? Sem natureza, não tem orixá. Então, o que é que eu estou fazendo com a mãe, que é a casa, que é a terra, que nos dá abrigo, que nos dá alimento, que sustenta a nossa vida, porque ela não precisa da gente, mas a gente precisa dela. Orixá não precisa da gente, a gente precisa de orixá. O que que eu faço com as águas? Essa água que eu tomo, quantos produtos químicos ela precisou ter para que ela se torne potável? Qual que é a potência de vida que ela tem para a gente colocar dentro do nosso corpo? Ela dá sobrevivência, mas ela não tem vida, porque ela tem tanto produto químico para ela se tornar potável. Então, o que que eu estou fazendo com as nossas águas? O que que a gente faz com as nossas águas? O que que a gente faz com as florestas, com as matas, com os campos de força da natureza? O que que eu faço com o lixo? Não tem fora. Não existe fora. Existe fora da minha, da sua, da nossa casa.
mas não existe fora da Terra. E o quão é dificultoso eu pegar uma garrafa, uma embalagem plástica e lavar e reciclar. Fazer o descarte correto para que isso possa virar um outro material, um outro produto. E assim a gente vai reciclando a vida. O quanto eu quero sair do meu comodismo para mudar. O que eu ponho no meu prato, que roupa eu visto, de quais indústrias eu consumo, o que eu estou fazendo, quais as minhas ações diárias para manter o mínimo de qualidade de vida possível para que eu possa ter um pouco de qualidade de vida. Porque do jeito que está, se não mudar, só vai piorar. E eu, Camila, tenho uma consciência de que, enquanto põe meu pé no chão e bato cabeça para orixá, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que quem não tem, não faz isso. De quem não louva, de quem não honra orixá. De quem não vê a natureza como sagrado, como um templo. Mas é preciso mudar, é preciso parar de achar algumas pequenas desculpas que a gente se dá diariamente para não sair do lugar, para não se incomodar. Quem já foi no mato ver como que está a situação fora da cidade? Quem já saiu da sua casa para ver a realidade nua e crua, a olho vivo, como que está, como que é, o que a gente está vivendo, o caos que está. Que é fácil viver pela tela, do celular, da televisão, mas ir para o campo. Rios da Amazônia secos, comunidades ribeirinhas passando fome, milhares de peixes morrendo, milhares de gado morrendo, florestas, matas, cerrado, biomas inteiros sendo destruídos. Nosso cerrado, 60% não existe mais. Tudo em nome da ganância, de uma ganância que não nos alimenta. O agro não alimenta o Brasil. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. É quem acorda às 5 horas da manhã, vai cuidar da horta, vai cuidar do seu pequeno espaço. Se o agro alimentasse o Brasil, não existiria fome. E no Brasil, isso tudo acontece em nome do agro. Não dá para se falar de preservação do meio ambiente sem falar do agro. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou consumindo? Quais são as minhas atitudes diárias? A gente muda em tantas áreas da nossa vida, por que a gente não pode mudar no nosso dia a dia, no nosso consumo? Parar de reclamar que está ruim, que não chove. Não chove, não tem mata, não tem árvore. Que chuva que tem? Como que chove se não tem vegetação? Então, tem certas coisas que, mesmo num trabalho de formiguinha, eu, Camila, quero sair com a minha consciência, deixar essa carne aqui com a consciência um pouco mais tranquila de que eu fiz o meu melhor para contribuir com um pouco de preservação da vida.
E eu estou falando isso tudo porque esse tema desse estudo começou justamente numa conversa, eu, Silvia e João, no terreiro, sobre o momento que a gente está vivendo. Porque eu trouxe essa reflexão. Então, se essa reflexão abriu a porta para fazer um estudo desse, eu não poderia deixar de refazer essa reflexão aqui. Do como que eu posso mudar no meu dia a dia. Porque eu somado com o outro que faz lá, e com o outro, é o coletivo. A gente vive a era da união do coletivo, de expansão da consciência de uma coletividade, de preservação da vida. Como que eu quero que seja a vida no planeta? A gente está com milhares de animais mortos, carbonizados, animais entrando em extinção, árvores que são biomas que abrigam uma imensa quantidade de vida em uma única árvore. E a gente está vendo elas irem ao chão. E se não tiver árvore, como que eu vou louvar o orixá? Se não tiver rio, como que eu vou louvar o orixá? Então, antes de eu começar esses slides, eu gostaria, né, de ter trazido essa reflexão que pode ser incômoda, mas se não incomodar, o ser humano não muda. Infelizmente, a gente ainda vive desse jeito. É fácil cair no comodismo, é fácil reclamar, mas é difícil mudar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo para a gente sair do lugar caótico que a gente está. Porque se a Terra não tiver nenhum ser humano em cima dela, o tempo de regeneração dela é pequenininho. Mas a gente mora aqui. A gente ainda vai reencarnar mais vezes aqui. Tem gerações vindo atrás da gente. E o que que eu estou fazendo com isso tudo? Qual que é a minha parcela de responsabilidade? Então, vamos assumir a nossa autorresponsabilidade para a gente começar a mudar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, expor, eu acho que é muito válido a troca de conhecimento e de ideias num tema tão grandioso como esse. Então, eu escolhi alguns temas, assim, né, dentro do tamanho que é abrangente, que é esse tema, eu vou tentar dar o meu melhor dentro de alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente refletir um pouquinho. Pode passar, João. O que é o meio ambiente? É o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que permitem a vida na Terra. Ele é composto por biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta que abrigam as mais diversas formas de vida. Hidrosfera, todos os corpos da água do planeta, doces ou salgados. Atmosfera, camada de gases que envolve o planeta, composta por oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vapor d'água e outros elementos. Litosfera, camada mais externa do planeta, acima do magma terrestre. O que é emergência climática?
A emergência climática é uma declaração feita por autoridades, cientistas ou governantes para alertar sobre as alterações climáticas e os seus impactos. Esta declaração reconhece a necessidade de adotar novas medidas para mitigar as mudanças climáticas. E já tem alguns bons anos que isso já vem sendo falado. A ONU já fez várias declarações sobre emergências climáticas. Diversos países no mundo falam sobre emergência climática. Existem vários acordos planetários sobre diminuição de gás carbônico, sobre diminuição da poluição. Mas, infelizmente, dentro dessas reuniões que acontecem com países do mundo, os países que mais poluem não acatam essas políticas. E os que acatam, como o Brasil, infelizmente, não consegue caminhar nem um oitavo do que se propõe a ser feito, né? A gente aqui caminha numa linha de combustíveis fósseis que está acabando com a Amazônia, assim como os indígenas que vivem lá, né? Então, elevando, além das árvores, dos animais, nós, animais, né? Infelizmente, aldeias estão sendo dizimadas por conta de combustíveis fósseis, por conta de gado, de agro. E, e o que se vira essa emergência climática? É a gente que coloca esse povo lá. A gente pode cobrar, mas isso faz parte do comodismo. Como que eu cobro? É nossa responsabilidade. Se a gente coloca eles lá no poder, ou mesmo se a gente não coloca, é outro que a gente vota. E independente da ideologia política de cada um, a gente tem que ter consciência das propostas ambientais e climáticas que qualquer governante que venha aí pela frente vai propor para a gente. Que isso é urgente. É a preservação da biosfera, da hidrosfera, da atmosfera, da litosfera. Isso é conhecimento da vida, da nossa vida. Então, a gente tem que aprofundar em alguns temas que são muito falados e que pode ficar um pouco superficial, porque se fala demais, mas a gente precisa saber, porque é a nossa vida que está em jogo com isso tudo que está acontecendo. Então, quanto que eu estou valorizando a vida? Quanto vale a minha vida? Quanto vale a vida do meu irmão? Quanto que vale a vida da humanidade? É a vida na Terra que está em risco. Então, a gente precisa realmente agir para sair desse estado, ou minimizar, porque sair do jeito que a gente está vai ser muito difícil. Mas o quanto que eu posso minimizar dessa emergência climática? Pode passar, João. O Brasil está entre os países com maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, com projeção de agravamento de perdas materiais e humanas, se medidas de mitigação e adaptação não forem tomadas com celeridade em escala nacional.
A análise de 6 décadas de dados climáticos no Brasil, entre 1961 e 2020, demonstra que as mudanças climáticas já estão em curso, causando danos aos sistemas naturais, terrestres e oceânicos, humanos, de infraestrutura e produtivos. Eventos como a seca histórica da Amazônia e do Pantanal, ondas de calor em diversas partes do país e as chuvas torrenciais que causaram a inundação de cidades inteiras na região sul, são impactos do aquecimento global de 1,1 graus Celsius, induzido pela humanidade, causando perdas materiais e de vidas humanas. Em 2 décadas, as alterações do clima afetaram mais de 125 milhões de brasileiros, com perdas econômicas que ultrapassam 60 bilhões. As projeções para o Brasil indicam a intensificação das temperaturas e a redução e concentração de precipitação, aumentando a ocorrência de desastres, doenças, perdas agrícolas, insegurança alimentar, entre outros impactos severos sobre a população e economia do país. Esse texto eu tirei do site do governo. Só que hoje, atualmente, a gente já ultrapassou o 1,1 graus Celsius. A gente já está beirando 1,5. E com isso tudo, a gente ainda precisa comer. Se a gente não come, a gente perece. O plano dimensional que a gente vive, a gente precisa. E se a gente não tem uma qualidade alimentar, a gente não tem qualidade de vida. Esses bilhões que foram aí perdidos é o nosso dinheiro também. Não é só dos grandes, só do governo, é o nosso. Porque nós somos os consumidores. Nós pagamos impostos. Então, parte disso aqui é nosso. Mas eu tenho consciência que meu dinheiro está aí também. A minha produtividade está aí também. O Ailton Krenak, que é um filósofo indígena contemporâneo, ele fala uma frase que eu concordo muito com ele, que enquanto a humanidade vê a natureza como recurso, a gente não vai aprender a preservar a natureza, porque ela não é recurso. A gente precisa aprender a olhar com outros olhos. Irmã, desculpa te cortar rapidinho, porque faltam 10 minutos. Você quer continuar ou você quer pausar e a gente volta no mesmo link? Dá para passar para um. Vou terminar esse e aí a gente finaliza. Sem problemas. Então, quantos de nós conhecemos pessoas que perderam casas, perderam terras, com tudo isso que está acontecendo? Perderam familiares. A realidade não está longe da gente. A gente só precisa enxergar com clareza e entender que nós somos parte disso, que nós fazemos parte dessa teia, porque a gente está vivo aqui na Terra. E a nossa casa. Esse corpo é a nossa casa. E o que eu faço com ela? O que eu faço com a Mãe Terra? Que é mãe.
que ela acolhe e nutre todos que estamos aqui. Ela é viva, ela não é um produto que se vai na prateleira do supermercado e compra. Ela é o maior organismo vivo que a gente tem. E a gente está fazendo o que com ela? Maltratando, sujando, usurpando, só tirando. E a gente está dando o quê em troca? Fazendo o quê em prol da vida, da terra? Gaia, Pachamama, não importa o nome. Em cada língua, cada povo chama de um jeito, mas ela é única. E a gente é parte dela e ela é parte da gente. A gente precisa começar a se enxergar como parte dessa teia de toda a humanidade, de toda a vida. Tudo que é vivo está na mesma teia, porque está na mesma casa. Se um perde, eu também perco. Se um ganha, eu também ganho. Se um morre de fome, eu também morro um pouco de fome. Se um morre na enchente, eu também morro. Se um planta uma árvore, eu também ganho uma vida. A gente precisa começar a pensar num coletivo, parar dessa individualidade, desse de achar que o que eu faço não reverbera no meu próximo, que reverbera. E muito, muito mais que a gente pensa, muito mais que a gente imagina. Irmã, acho que tá tocando o seu telefone aí, seu áudio abaixou. Parou. Estava Pronto, tocando. Eu não isso. sabia que interferia Não, sem no, problemas. no áudio. Se você puder repetir essa última fala sua, que eu acho que ficou baixo, não sei se deu para todos ouvir. E a gente precisa ter a consciência de que a gente faz parte da mesma teia. Que o que eu faço influencia em muito o meu próximo. Que a gente vive na mesma casa. Então, todos nós estamos na mesma teia. Não só com os seres humanos, mas com tudo que é vivo dentro desse organismo que é a Terra. A gente precisa se conscientizar e deixar esse egocentrismo, sair do eu. E falando numa coisa abrangente, que é a era de Aquário, o maior símbolo do Aquário, da era de Aquário, é o coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. Então, eu preciso me unir com pessoas que estão no mesmo propósito para conseguir causar pelo menos uma pequena mudança de consciência e de ações. Na era de Aquário, quem caminhar sozinho nada faz. E se eu não tiver o pensamento da coletividade, do coletivo, a gente só vai ladeira abaixo. Assim como a gente já está vendo o que está acontecendo. É, João, se quiser encerrar, a gente ir para o próximo slide. Não sei Tá quantos minutos estão faltando. tá faltando 3 minutinhos. Acho que eu vou encerrar aqui e a gente retorna no próximo slide até para você conseguir falar com mais calma, não precisar ficar correndo. Beleza.